Falaremos agora sobre os principais fenômenos ligados à refração da luz. São fenômenos observados no dia a dia e que ocorrem devido à refração da luz. Bem, o primeiro fenômeno do qual falaremos é a decomposição da luz branca. A luz branca, como nós já falamos lá no início da óptica, ela é a mistura de todas as cores. Você pega todas as cores, mistura, dá a luz branca. E a luz negra é a ausência de luz na verdade. Bem, o que nós temos? Se é possível juntar a luz branca, juntar todas as luzes e formar a luz branca, de maneira equivalente é possível separar todas as luzes, separar a luz branca em cada uma das luzes que formam. Esse fenômeno de separação da luz branca em suas formas de luz correspondentes é chamado de decomposição da luz branca, que é o que a gente observa, por exemplo, quando a luz passa num prisma de vidro, por exemplo. A experiência feita por Newton, por exemplo, ela relatava isso, ela mostrava um raio de luz branca entrando pela janela e ao ser atravessado, na verdade, ao atravessar um prisma de vidro, ele projetava na parede a separação das cores do arco-íris. Ele fazia aí a decomposição da luz branca. Então, esse fenômeno de decomposição da luz branca, ele é decorrente da refração da luz. Por que ele é decorrente da refração da luz? Porque nós vimos que em determinado meio, cada luz ela sofre um determinado desvio. A gente viu que a que sofre o menor desvio é a luz vermelha e a que sofre o maior desvio é a luz violeta. Então, devido a essa diferença de desvios da luz, as luzes vão se separar com desvios diferentes e você pode ver, pode observar a sua dispersão. Bem, falado isso, eu trago um exemplo. A luz branca, ao atravessar um prisma, ela se divide em várias cores. Chamamos esse fenômeno de dispersão, refração, absorção, reflexão. Muito cuidado aí. Percebam que a separação das luzes, ao passar por um arco-íris, ao passar por um prisma, digo que arco-íris, né? A separação da luz ao passar por um prisma em várias cores, ela acontece devido à refração. Mas a questão não pergunta devido a quê? A questão pergunta o nome desse fenômeno. O nome desse fenômeno que a gente observa na imagem aqui ao lado, da separação da luz branca, é a dispersão da luz branca. E a resposta correta é o item A. Bem, outro evento que nós temos aí no dia a dia, que é decorrente da refração, é o arco-íris. Todos nós já vimos o arco-íris alguma vez na vida. Então, o arco-íris é devido à refração. Observem essa imagem à esquerda. Ampliada aí, nós temos uma gota de água. Uma gota de água suspensa na atmosfera. O que vai acontecer? Suspenso ou em queda, né? Tanto faz. Um raio de luz branca, ele atinge essa gota de água. Então, ele passa do ar para a água. Como ele passa do ar para a água, você já tem aí então uma pequena separação das luzes que compõem, das cores que compõem a luz branca. Bem, você já percebe aí, por exemplo, a formação do azul e do vermelho, ou do violeta e do vermelho. Esses raios, um pouco separados, eles chegam ao fim da gota, a parte de trás da gota, sofrem reflexão total. Ao sofrerem reflexão total, eles são jogados de volta para frente. E aí você percebe que à medida que eles vão caminhando de volta para frente da gota, eles se separam mais ainda. Tem um momento que eles se juntaram aí no meio, onde ficou branco, você pode perceber, mas eles se separam mais ainda. Bem, na hora que esses raios já separados chegam de volta na separação da bolha de água, da gota de água com o ar, ele sofre uma nova refração. Nessa nova refração, vai acontecer um desvio maior ainda entre as luzes que compõem o arco-íris, né? Entre as 7 cores que compõem a luz branca. Então, com isso, então, é dessa separação que você percebe o arco-íris, como a gente pode ver na imagem da esquerda, não, da direita. Essa imagem da esquerda é uma foto de um arco-íris. Bem, então o arco-íris ele é uma consequência imediata do fenômeno da refração da luz, onde acontece duas refrações, uma quando o raio de luz entra na gota de água e outra refração quando ele sai.
e acontece uma reflexão total no fundo da gota de água. Bem, trago um exemplo que vai falar sobre o arco-íris, como a gente falou nessa questão. O fenômeno de interação dos raios do Sol com gotículas de água presente na atmosfera e que resulta na criação do arco-íris é ou seja, o arco-íris é criado por quê? Pela interferência da luz, pela difração, pela absorção ou pela refração. Como nós falamos agora há pouco, o arco-íris ele é uma consequência direta da refração da luz. Duas refrações, uma ao entrar e outra ao sair da gota de água, e uma reflexão total no fundo da gota de água. Então a resposta correta aí é o item D. O arco-íris é uma consequência da refração da luz. Outro exemplo. É comum encontrarmos desenhos de arco-íris com as cores colocadas em ordem diferente da distribuição usual. Bem, considerando que o ordenamento das cores é o mesmo obtido quando a luz branca atravessa um prisma, e levando em conta que o desvio de cada cor é determinado pela sua frequência, claro, e a frequência é decorrente do índice de refração, indique qual a ordem espacial com que as cores indicadas abaixo aparecem no arco-íris. Observem, nós já sabemos que a luz que sofre o maior desvio é a luz violeta. E sabemos que a luz que sofre o menor desvio é a luz vermelha. Aí você diz, e por que no arco-íris eu olhei, eu tirei uma foto, a luz vermelha está mais em cima, mais desviada? Essa imagem ela vai lhe ajudar a tirar essa dúvida. O que acontece? A luz vermelha que você enxerga no arco-íris, ela veio de uma gota que estava mais acima na atmosfera. Observar a imagem, você vai perceber. Uma gota que estava mais acima, ela desviou menos a luz vermelha e com isso ela chegou até seus olhos. Uma gota que estava lá embaixo na atmosfera desviou mais a luz violeta. E você enxergou a luz violeta por baixo porque ela foi de uma gota mais de baixo. E claro, entre o vermelho e o violeta estão todas as demais cores, como a gente pode observar. Bem, a questão é para a gente dizer qual é a sequência correta das cores do arco-íris, da maneira como a gente vê. Bem, a sequência correta seria azul, verde, amarelo e vermelho. Isso, claro, essa sequência correta, ela está, digamos assim, quando eu vejo um arco-íris, de baixo para cima. A questão, ela não falou no item correto do violeta nem do ciano, então ela falou do azul, do verde, do amarelo, pulou o laranja, né, que está no meio, e depois falou do vermelho. É a sequência correta que você enxerga. É claro que não estão todas as cores. Por que o item A é falso? O item A diz que a sequência correta é vermelho, verde, amarelo e azul. Pessoal, o amarelo ele não está entre o verde e o azul. Observe o desenho que você vai ver. O item B diz que a sequência correta é verde, amarelo, azul e vermelho. Verde, amarelo, azul e vermelho. Percebam que o amarelo ele não está entre o verde e o azul. É o verde que está entre o azul e o amarelo. O item C diz que é amarelo, verde, vermelho e azul. É como que o azul vinha depois do vermelho. O azul não vem depois do vermelho. Se você olhar de cima para baixo, o vermelho é o primeiro. O item E diz que a sequência é azul, amarelo, verde e vermelho. De novo, o problema está no amarelo, porque o amarelo está entre o azul e o verde, e nós sabemos que o amarelo não é entre o azul e o verde. Então, o correto, como eu já havia falado, é o item D. Bem, outra consequência da refração é a posição aparente. O que é essa posição aparente? Quando você olha, por exemplo, objetos que contenham água, fala água porque a água é transparente, mas qualquer outro líquido transparente seria possível perceber, você tem a impressão de que aquele objeto é mais raso. Por exemplo, você olha para o fundo de uma piscina com água, além de você ter a noção, por exemplo, de que as pernas de quem está dentro da piscina estão quebradas, você ainda tem a noção de que a piscina é rasa. Isso é o que a gente chama de posição aparente. A refração da luz ela faz com que uma piscina pareça ser rasa. Então, a consequência da refração, a posição aparente. É também devido à posição aparente e, consequentemente, devido à refração da luz, que você enxerga, como nós já falamos até em outros exemplos de aulas sobre este assunto,
Você observa, por exemplo, um copo dentro de um vidro com água, como que ele esteja quebrado ou torto. Seria aí uma consequência da posição aparente. Bem, o lápis, por exemplo, está dentro da água, ele parece quebrado por causa da refração da luz. Outra consequência da refração da luz, a refração atmosférica. Essa refração atmosférica, ela faz com que determinadas estrelas, elas não sejam vistas exatamente onde estão. O que acontece? A luz de uma estrela distante, quando ela vem até nós, ela tem que passar pela atmosfera. Como as camadas da atmosfera possuem índices de refração diferentes, então essa luz ela vai ser desviada ao passar pela atmosfera. Com esse desvio, a gente enxerga determinada estrela aqui da Terra numa direção, quando na verdade ela está em outra direção diferente. Isso é uma consequência, como eu já falei, da refração atmosférica. Bem, então a refração da luz, ela faz com que uma estrela pareça estar acima ou abaixo, né, da sua posição real, em um local diferente. Posição aparente do Sol. O que acontece? O Sol, quando você vê ele num determinado ponto, como o Sol também é uma estrela, ele não está realmente naquele ponto. Ele está em outra posição por causa do desvio sofrido pelos raios solares ao atravessarem a atmosfera. Com isso, isso quer dizer então que a gente vê o Sol nascer antes dele estar realmente no horizonte. Essa imagem ilustra isso. O Sol ainda está abaixo do horizonte, mas você ainda está vendo ele. Como também você consegue ver o Sol até depois dele ter se posto. O Sol já está abaixo do horizonte e você ainda está conseguindo vê-lo por causa da posição aparente, por causa do desvio que a luz solar vai sofrer ao passar pela atmosfera. Bem, é também consequência desse desvio o fato de que quando o Sol está nascendo ou quando o Sol está se pondo, a gente percebe ele um pouco achatado. Esse achatamento é por causa do desvio da luz, porque, claro, por que esse desvio ele não acontece quando o Sol está a pino? Observe que quando o Sol está nascendo ou quando o Sol está se pondo, ele está abaixo no horizonte. A luz solar tem que atravessar uma camada mais densa, uma camada mais grossa na atmosfera até chegar até nós. Então, como essa camada é mais densa, acaba fazendo com que o desvio, com que a refração seja maior. Por isso, então, que esses fenômenos eles são mais observados, principalmente no nascer e no pôr do Sol. Bem, é também a refração que vai explicar para a gente por que ao nascer e ao se pôr o Sol é tão vermelho. Porque nós sabemos que, dentre as luzes, a que sofre o menor desvio é a luz vermelha. Então, como a luz vermelha sofre um desvio menor, as demais luzes, as demais cores, são desviadas para a atmosfera e chega até nós com um desvio menor apenas a luz vermelha. Com isso, então, o Sol aparenta ser mais vermelho quando nasce e quando se põe. Bem, trago um exemplo para nós falarmos sobre isso. Uma pessoa sobre a Terra pode ver o Sol, mesmo quando ele se encontra abaixo do horizonte, eu falei isso, e mesmo quando ele já tem se posto e já está também abaixo do horizonte novamente. Principalmente porque a atmosfera. Bem, nós vimos que essa possibilidade de ver o Sol antes de ele nascer ou depois de ele se pôr, né, abaixo do horizonte, nos dois casos, é devido à refração. Então você tem que a atmosfera, ela refrata a luz solar, logo o item correto é o item A. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós falamos sobre fenômenos do cotidiano que podem ser explicados por meio do fenômeno da refração luminosa.